Fala galera, meu nome é Matheus, eu sou monitor do PO2 e na videoaula de hoje a gente vai estar resolvendo um problema de programação inteira utilizando o método Branch and Cut, que seria a mistura do Branch and Bound com os cortes de Gomory. O problema que nós vamos estar resolvendo é esse, mas antes da gente começar a analisar o problema em si, vamos ver como funciona direito o método do Branch and Cut. Como você já deve ter visto, uma árvore do Branch and Bound fica mais ou menos dessa forma. Então, a gente resolve o problema inicial e a partir desse problema a gente vai gerar dois filhos. E aí, se esse filho não for podado, ele vai gerar mais dois filhos. E se aí um dos filhos desse filho não for podado, gera mais dois filhos, até que tudo seja podado. E aí a gente compare as podas por otimalidade e pega o valor ótimo. No corte de Gomory, a gente vai adicionar uma restrição ao problema inicial, se ele ainda não for ótimo. Então, a gente tem um problema inicial, aí chega numa resposta. A resposta não tem todos os valores inteiros. Então, a gente vai gerar uma nova restrição, o que vai gerar um novo filho, que vai ser pela função dos pisos, que vai ser mostrado mais à frente. E aí, esse filho, se ele ainda não for ótimo, vai gerar mais uma restrição pelo corte de Gomory. Então, só gera mais um filho. E assim vai até que a gente chegue a um problema, a um resultado ótimo, ou a gente veja que o problema é infactível. No branch and cut, a gente alterna o branch and bound com o corte de Gomory. Então, na primeira vez que a gente vai criar novas restrições, a gente cria dois filhos, cada um com sua restrição. E aí, depois que resolvemos esse filho, se ainda é necessário continuar gerando restrição, a gente vai gerar um filho novo para cada um desses filhos, que é com corte de Gomory. E aí, esse filho que foi gerado com corte de Gomory pode ser podado ou pode gerar mais dois filhos pelo branch and bound. E aí, esses filhos gerados pelo branch and bound podem ser podado ou gerar mais um filho pelo corte de Gomory. E assim vai até que todos sejam podados. E aí, novamente, a gente vai comparar todas as podas por otimalidade e pegar o valor ótimo, que vai ser a resolução do nosso problema. Então, o problema nos dá a função objetivo e as suas restrições, que precisa ser colocado na forma padrão. E como é um problema de programação inteira, ele diz que todos os y têm que pertencer aos inteiros positivos. E como toda forma padrão, a gente tem que adicionar as sobras. Então, na forma padrão, nosso problema fica dessa maneira. Passando aqui para o quadro do simplex, a gente joga toda a nossa função objetiva ali na primeira linha, como é de costume, e as restrições nas outras linhas. Então, inicialmente, a gente tem que resolver o simplex como se fosse um problema de programação linear, ou seja, não necessariamente um problema de programação inteira. Então, a gente vai começar observando na linha de cima qual o valor que é mais negativo, o menor valor, né? Tem que ser negativo, se não for negativo, não tem o que a gente fazer. No caso aqui é o valor do y1, então nós sabemos que o y1 vai entrar na nossa base. E aí, para saber quem vai sair da base, a gente faz o bloqueio de minimizar, né? E aí a gente vê que é o valor referente ao S3. Então a gente sabe que vai entrar o y1 e sai o S3. E esse 5 que está marcado é justamente o nosso pivô. Como a gente quer que o y1 entre na nossa base, isso quer dizer que a coluna do y1 tem que se tornar uma coluna da matriz de identidade. Então, onde está o nosso pivô atualmente tem que ter o número 1 e os valores que não são nosso pivô na coluna do y1 tem que se tornar zero. Então, inicialmente, a gente vai dividir toda a linha de baixo, que é onde está o nosso pivô, por 5, que é o valor do nosso próprio pivô. Assim, o nosso pivô vai virar 1. Feito isso, como já foi dito, a gente precisa zerar os outros valores da coluna. Então, a gente vai fazer essas operações em cada uma das linhas, e aí assim a gente vai ter os valores da coluna do y1 zerado, e aí a gente pode partir para a próxima fase do simplex. Feito isso, a gente já vai para a próxima fase, seria ver se na linha de cima tem mais algum valor negativo. Tendo mais algum valor negativo, a gente vai repetir todo esse processo. No caso aqui, nosso valor negativo está na coluna do y2. Então, quer dizer que o y2 vai entrar na base. E para saber quem sai, a gente de novo vai fazer o bloqueio. No caso aqui, o bloqueio de minimizar. Então, nós vemos que a variável que sai é o S2. E o nosso pivô é S3 e 4 quintos. Então, entra o y2 e sai o S2. Então, novamente, a gente começa dividindo a linha onde está o nosso pivô pelo próprio pivô, para que ele se torne 1. E depois que ele se tornou 1, a gente tem que zerar os outros valores na coluna do pivô, no caso y2. Então, a gente vai fazer essas operações em toda a linha novamente, que é o método simplex, né? E aí a gente vai obter o seguinte resultado. Chegado nesse resultado, a gente tem que analisar se ainda tem algum valor negativo na linha do z, que no caso não tem nenhum. Então, a gente acabou o método simplex para a programação linear. Como está marcado aqui, né? Todos os valores aí marcados estão positivos, então a gente pode dizer que terminou o problema de programação linear.
Porém, a gente, como é um problema de programação inteira, todos os y têm que ser maiores ou igual que zeros. E inteiro, a gente tem que analisar aí cada y qual é o valor deles. Então, nós temos que para o y2 nós temos 1 e 7 mais 7 sobre 19. Para o y1 nós temos 2 mais 11 sobre 19. Ou seja, nenhum dos y estão inteiros. Então, a gente vai ter que passar para o método branch and cut para transformar esses valores em valores inteiros. Então, como nós podemos ver aí, o y1 é aproximadamente 2,58 e o y2 é aproximadamente 1,37, o que chega a gente um z de 10,47. Assim como foi discutido no começo da videoaula, a gente vai alternar a criação de novas restrições entre o método Branchenbald e o método Corti-Gomer. Então, nessa primeira criação de nova restrição, a gente vai usar o método Branchenbald. Então, aqui a gente vai colocar a nova restrição ali para o problema B. Então, inicialmente, a gente pega o quadro final do nosso problema A e adiciona a nova restrição, que seria y1 menor ou igual que 2. Colocando a forma padrão, fica y1 mais s4 igual a 2. Então, adicionado aqui nossa nova restrição, a gente vai ver que tem um erro na matriz de identidade, na coluna da matriz de identidade do y1, que justamente em um lugar que deveria ter um 0, tem um 1, que é na última linha, que é do S4. Então, inicialmente, a gente tem que zerar esse valor. E para zerar esse valor, a gente vai pegar o valor da própria S4 e subtrair o valor da Y1. Porém, quando a gente zera esse valor, como está sendo visto aí, a gente gera um valor negativo em B. Isso quer dizer que a restrição da linha onde tem um valor negativo não está sendo atendida. Então, a gente tem que corrigir esse valor negativo para que o nosso problema seja viável. Para a gente corrigir isso, a gente vai fazer um bloqueio em todos os valores negativos dessa linha, com exceção do B, né? E esse bloqueio vai ser de maximizar. E como pode ser visto aí no que está marcado colorido, o bloqueio é feito dividindo o valor da coluna, onde tem o valor negativo, de Z dividido pelo valor da linha onde tem uma coisa negativa. E aí a gente pega o valor máximo desse bloqueio, ou seja, o valor que mais se aproxima de zero, porque todos eles vão dar valores negativos. Então, como a gente pode ver, o nosso pivô aí, agora da nossa nova iteração do simplex, vai ser esse menos 5 sobre 19. Ou seja, vai entrar esse 3 na nossa matriz de identidade e vai sair esse 4. E aí está aí o nosso pivô. E para fazer com que entre o S3 na nossa matriz de identidade, a gente tem que transformar o nosso pivô em 1, como já foi feito anteriormente. E depois a gente tem que zerar os outros valores da coluna, onde tem o pivô, para que se torne a coluna da matriz de identidade. Então, a gente vai usar essas operações aí para fazer isso. E aí a gente chega a esse resultado. Como todos os valores aqui em B estão positivos, isso quer dizer que a gente terminou o nosso dual simplex para essa iteração. Então, a gente volta a analisar os resultados. Nós temos y1 igual a 2, que é um valor inteiro, legal. E nós temos o y2 igual a 1,6, ou seja, não é inteiro. O nosso z é 9,2. É bom estar sempre anotando z para que se possa feita a comparação e possivelmente fazer uma poda por qualidade. Porém, como nosso y2 está quebrado, a gente tem que dar prosseguimento ao método do branch and cut. Como o filho B, que é o último que a gente resolveu, foi gerado a partir de uma ramificação pelo Branchenbald, a gente vai gerar nele uma nova restrição usando corte de Gomer, que seria justamente para fazer a alternância entre Branchenbald, corte de Gomer, Branchenbald, corte de Gomer, etc. Então agora esse novo filho vai ser B', que é o filho B com a adição da restrição do corte de Gomer. Como a gente sabe, no corte de Gomer, a nossa nova restrição é feita com os pisos dos valores da linha que está com a variável quebrada. Então, no caso aqui, vai ser o piso de 1 vezes y2, mais o piso de 1 quinto vezes s2, mais o piso de menos 2 quintos vezes s4, que vai ter que dar menor ou igual que o piso de 8 quintos. Então, nós temos que y2 menos s4 menor ou igual que 2. Então, essa é a nossa nova restrição, e aí a gente vai ter que adicionar ela ao quadro do simplex de novo. Então, aqui nós temos o nosso problema de B, o nosso resultado de B, né? E aí a gente coloca essa nova restrição na forma padrão, e a gente adiciona ao quadro. Então, agora nós temos o nosso problema B'.
E aí, de novo, a gente tem um problema numa das matrizes de identidades, no caso aqui foi em y2. Então, novamente, a gente vai ter que fazer o dual simplex. Então, inicialmente, a gente vai transformar a linha S5 em S5 menos y2 para que o valor que está fazendo com que uma das colunas da matriz de identidade não seja uma coluna da matriz de identidade se torne zero e a matriz da coluna de identidade fique normal. Feito isso, a gente vai ver que, de novo, em B, nós chegamos no valor negativo em B. Então, nós temos que corrigir isso e aí a gente faz o bloqueio de maximizar. E aí, no caso, o valor maior é que o de menos 2. Então, nosso pivô é esse menos 1/5. Então, novamente, a gente tem que transformar nosso pivô em 1, dividindo a linha dele pelo valor dele mesmo. E depois a gente tem que zerar os valores, os outros valores da coluna onde está o nosso pivô. Então, a gente vai realizar essas operações em cada uma das linhas para zerar esses valores. E depois dos valores zerados, nós vemos que não temos nenhum valor negativo em B. Então, a gente acabou o método do simplex. Então, analisando aqui, no nosso filho B', nós temos que y igual a 2, y2 igual a 1 e z igual a 8. Então, todos os valores aí que precisavam ser inteiros são inteiros. Então, a gente pode fazer uma poda por otimalidade. E para dar continuidade ao nosso problema, agora a gente vai ter que resolver o filho C. Então, para resolver o filho C, a gente inicia aqui com o filho A e a gente vai adicionar a restrição do filho C, que seria y1 maior ou igual que 3. E colocando na fórmula padrão, fica y1 menos s4 igual a 3. Adicionado aqui nossa nova restrição, a gente vai ver de novo um problema em uma das colunas da matriz de identidade. No caso aqui, o problema está em y1, e aí a gente precisa zerar esse valor de 1, que está na última linha, para que a nossa matriz de identidade volte ao normal. Zerado nosso valor, de novo a gente vai ver um problema em B, e aí a gente vai fazer um bloqueio de maximizar, no caso aqui só tem um valor, então ele mesmo é o máximo. E aí a gente vai chegar ao nosso pivô sendo esse menos 3 sobre 19. E aí a gente precisa transformar o menos 3 sobre 19 em 1, com essa operação. E os outros valores acima dele tem que se transformar em zero. Então a gente vai realizar essas operações aí nas linhas. Feito isso, a gente vai ver que todos os valores em B estão positivos. Então a gente terminou o dual simplex para esse filho. E a gente volta para a árvore para analisar qual o próximo passo. Então, nós vamos ver aqui que o y1 é igual a 3 no problema C, na resposta do problema C. Y2 é igual a 0,666. E o Z é igual a 10,33333. Como podemos ver, o nosso Z é maior do que o Z onde tem uma poda por otimalidade, lá que é 8. Então, a gente continua resolvendo o problema. E, novamente, assim como aconteceu lá em B, como o filho C foi gerado a partir da metodologia do Branchenbald, a gente vai gerar um filho nele que vai ser utilizando a metodologia do Cordy-Gomer. Então, para fazer a nova restrição do Cordy-Gomer, de novo a gente vai utilizar os pisos, como está sendo mostrado aí. E aí a gente chega na nova restrição que seria y2 mais s4 menor ou igual que 0. Então eu coloco essa restrição aqui na árvore e volto lá para o quadro do simplex. Então agora a gente tem que colocar essa nova restrição na forma padrão, que no caso vai ter uma sobra positiva aí, que é o S5. E feito isso, a gente vai adicionar essa nova restrição no nosso quadro simplex de resposta de C. E aí a gente chega no nosso problema C'. E aí, de novo, a gente vai usar o dual simplex da mesma maneira. Primeiro a gente vai ver que vai ter um problema ali na coluna da matriz de identidade. Aí a gente resolve esse problema fazendo com que S5 seja igual a S5 menos Y2. Feito isso, a gente vai ver um valor negativo aqui em B. E aí a gente vai fazer o bloqueio de maximizar para esse valor. E aí a gente vai ver que vai ser na coluna do S4. Então, nosso pivô vai ser esse menos 2/3. Então, novamente, a gente vai fazer com que esse pivô se torne 1. E depois fazer com que todos os outros valores na coluna se tornem zero, com essas operações. Feito isso, a gente vai ver que ainda tem outro valor aqui em B que está negativo, então a gente vai ter que fazer o bloqueio para ele também. No caso aqui só tinha um outro valor negativo na linha, então ele mesmo vai ser o próprio máximo do bloqueio. Então esse daí é o nosso pivô, é o menos 1/2. Então novamente a gente tem que transformar o pivô em 1. E depois que o pivô se transformou em 1, a gente tem que zerar os outros valores da coluna com essas operações. Feito isso, a gente chega na seguinte resposta. Como não tem mais nenhum valor negativo em B,
nós podemos escrever a resposta aqui no nosso quadro, na nossa árvore do Branch and Cut. Então nós temos que y é igual a 3, y2 igual a 0 e o z é igual a 9. Como os dois y estão inteiros, a gente pode fazer outra poda por otimalidade. E aí, como o nosso z maior foi em C', nós podemos dizer que, e não tem mais nenhum outro filho a ser resolvido no problema, nós podemos dizer que a nossa resposta do problema é exatamente essa. Y é igual a 3, y2 igual a 0 e o valor máximo de z é 9. É tudo isso e obrigado.